Existe um segredo espiritual que transforma completamente a forma como uma pessoa enxerga a vida, enfrenta os desafios e se relaciona com Deus. Esse segredo chama-se oração, mas não qualquer tipo de oração, e sim a oração inteligente. Aquela que não é feita apenas por costume, desespero ou formalidade, mas sim com entendimento, fé e alinhamento com a vontade de Deus. Orar é mais do que falar com Deus, é ouvir, discernir, confiar e descansar. É construir intimidade com o Criador e permitir que Ele nos transforme a partir de dentro. Quando essa prática se torna habitual, tudo em nossa vida começa a se alinhar. Pensamentos, atitudes, decisões e até mesmo as emoções mais instáveis. É por isso que a oração não deve ser um ato religioso, mas uma expressão viva de relacionamento. Muitas pessoas têm dificuldade de orar. Algumas acham entediante, outras não sabem por onde começar. Há quem ore apenas quando precisa de algo, e há também quem pare de orar por sentir que Deus não responde. Mas a Bíblia nos mostra com clareza que a oração é uma ponte direta entre o céu e a terra. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sempre. Isso indica que a oração deve ser constante, contínua, parte da nossa rotina espiritual. Ela não é apenas um recurso em tempos de crise, mas um estilo de vida. Orar sempre significa viver em constante conexão com Deus, em espírito de dependência, gratidão e escuta. Um exemplo poderoso está na história de Ana, mãe do profeta Samuel. Durante anos, ela orou pedindo um filho, mas não obteve resposta. Até que, um dia, ela mudou sua abordagem. Em vez de orar apenas pelo que queria, Ana orou oferecendo, como prometeu Ana em sua oração, registrada em 1 Samuel 1:11. Se me deres um filho, eu o entregarei a ti. Foi quando sua oração se alinhou com o plano de Deus. Deus queria levantar um novo profeta, e Ana se dispôs a ser canal desse propósito. Resultado: Samuel nasceu e tornou-se um dos maiores profetas de Israel. A resposta veio quando a oração passou a cooperar com o céu. A carta de Tiago nos alerta que muitos não recebem porque pedem com motivações erradas, voltadas apenas para os próprios prazeres. Isso revela que muitas orações não são respondidas porque estão centradas apenas nos desejos pessoais, e não no que é justo ou alinhado com o propósito divino. A oração eficaz começa quando deixamos de focar apenas no que queremos e começamos a desejar o que Deus quer para nós. O próprio Jesus nos ensinou como devemos orar. Ele disse, conforme lemos em Lucas 11:2-4, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. A oração verdadeira não começa com pedidos, mas com reconhecimento da soberania de Deus, com adoração e entrega. Esse modelo de oração nos ensina que, antes de qualquer coisa, precisamos nos submeter à vontade de Deus, confiar em seu cuidado e buscar seu reino. Jesus orava com frequência, e seus discípulos perceberam que tudo o que ele fazia fluía de sua vida de oração. Eles não pediram para aprender a fazer milagres, pregar ou multiplicar alimentos. Pediram como está registrado em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Porque entenderam que a raiz de tudo está na oração. Quando aprendemos a orar, aprendemos a viver. Mas muitas pessoas deixam de orar por 3 razões principais: desânimo, pecado e ignorância. O desânimo rouba a força, o pecado traz vergonha e distanciamento. A ignorância faz com que muitos nem saibam como começar. Por isso é fundamental caminhar junto com pessoas que oram, que te incentivam, que ensinam. A oração comunitária fortalece a fé individual
E mais do que isso, nos ensina a perseverar mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O profeta Jeremias registrou que Deus nos convida a clamar a Ele com a promessa de revelar coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Deus quer revelar o futuro, quer te dar direção. A oração é um ato de consulta ao Criador, aquele que já viu os teus próximos anos. Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece as portas que ainda serão abertas e os perigos que podem ser evitados. E não se trata apenas de espiritualidade. Estudos mostram que a oração fortalece a saúde mental e física, aumenta a imunidade, melhora a disposição. Orar muda o céu, mas também transforma o coração e o corpo. A oração é a respiração da alma. Assim como o corpo precisa de oxigênio, o espírito precisa da oração para se manter vivo e ativo. A sabedoria, segundo Tiago, está disponível para quem pede a Deus com fé e sinceridade. Muitas situações na vida não exigem apenas força, mas discernimento, a sabedoria que você precisa para resolver conflitos, tomar decisões, lidar com pessoas, está disponível na presença de Deus. E Ele não nega essa sabedoria a quem a pede com fé e humildade. Existem pessoas que vivem uma rotina de frustrações, relacionamentos difíceis, decisões erradas, portas fechadas. Quando começam, com sinceridade, a buscar a Deus em oração, não apenas para pedir bens materiais, mas para alinhar sua vida com a vontade dele, tudo muda. Pouco a pouco, começam a perceber direção, sabedoria e paz. Suas atitudes mudam, suas palavras se tornam mais conscientes e, sem perceber, estão caminhando em direção ao propósito que Deus traçou. Em 2 Crônicas 7:14, lemos uma promessa clara. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim e me buscar, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o seu país progredir. Há também aqueles que oram por anos pela mesma causa. Uma mãe intercede pela conversão do filho, um jovem busca direção profissional e ora diariamente por clareza. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o invisível está em movimento. Orar é semear. Persistir em oração é confiar que, mesmo sem ver, a semente está germinando. Deus honra a perseverança. Foi isso que Jesus ensinou na parábola da viúva persistente, quando mostrou que Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. E há também aqueles que, ao invés de simplesmente pedirem, perguntam a Deus: onde posso ser útil ao teu reino com os dons que me deste? Essa mudança de foco transforma completamente a experiência de oração. A oração nos reposiciona. Quando oramos com o coração disposto a servir, Deus nos conduz ao lugar onde nossa vocação floresce. Como Paulo orienta os cristãos em sua carta aos Romanos, devemos nos oferecer completamente a Deus, permitindo que Ele renove nossa maneira de pensar para vivermos conforme sua vontade. Há também o aspecto da batalha espiritual. Muitas pessoas enfrentam ciclos repetitivos de fracasso e medo. Ao entenderem o poder da oração como arma espiritual, começam a interceder com autoridade e veem cadeias sendo quebradas. O mundo espiritual é real e a oração é a linguagem que acessa as batalhas invisíveis. Paulo escreve sobre isso, encorajando a igreja a orar em todo o tempo, guiados pelo Espírito e permanecendo vigilantes. A oração também pode e deve fazer parte da vida prática. Antes de decisões importantes, no silêncio do coração durante o trabalho, ao acordar com gratidão, ao interceder por alguém no caminho até casa, ao registrar pedidos e respostas em um caderno, tudo isso fortalece a constância e nos lembra que a oração não está restrita ao templo, mas se integra à rotina. Quando apresentamos nossas necessidades a Deus com gratidão,
experimentamos uma paz que guarda nossos corações e mentes. E se você se sente distante, frio espiritualmente ou sem forças para começar, comece com 5 minutos de oração hoje. Amanhã aumente para 6, depois 7 e assim por diante. Ao final da semana, você estará orando 10 minutos por dia. O mais importante é a constância. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas em um coração sincero. Lembre-se, o crescimento espiritual começa nos pequenos passos diários. Ore ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a chave. Jesus é o intercessor entre Deus e os homens, e o Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. A oração muda o curso da vida. A história de Ana prova isso. O exemplo de Jesus confirma. E a experiência de milhares de cristãos ao longo dos séculos testifica: Deus ouve, responde, transforma. Orar é confiar, é entregar, é se abrir ao sobrenatural. Se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo sobre como você vai colocar isso em prática e compartilhar com alguém que precisa entender o poder da oração. E claro, inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria para receber mais conteúdos como esse. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.